Olá, meu querido irmão, diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado porque você se predispôs neste momento dar uma paradinha nas atividades que são inúmeras para me ouvir. Agradeço por aceitar o desafio de ser um diácono, uma função bíblica de grande valor dado por Deus na sua causa aqui nesta terra. Eu começo esse encontro com você lendo um texto da Bíblia. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, e vou ler com você a partir do versículo 8. O apóstolo São Paulo escreveu as seguintes palavras: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância. E o texto, o versículo 9 agora, continua narrando assim: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconado. O apóstolo São Paulo está dando aqui importância, falando de maneira muito precisa sobre as qualificações, as habilidades que deve ter um diácono na causa do Senhor. Quando você olha para a igreja primitiva e acompanha a vida dos diáconos, você vai encontrar ali grandes homens que, ao se colocarem à disposição de Deus, Deus fez neles e através deles grandes coisas. Curas eram realizadas, pessoas eram trazidas para a igreja, porque eram homens disponíveis, eram evangelistas na causa do Senhor. Portanto, aqui está um texto bíblico apropriado para corroborar com o chamado de Deus para você, para exercer aí na sua igreja local a função de diácono, ok? Bom, eu começo este momento falando diretamente para você sobre suas qualificações, apresentando a você uma ferramenta muito importante. Eu a tenho aqui nas minhas mãos e ela está disponível a você. E a ferramenta é este manual, este guia para diáconos e diaconisas. E eu destaquei aqui deste guia alguns itens que são considerados importantes para aquele homem, para aquela mulher, também está aqui para diaconisa, mas estou falando diretamente nesse momento para você, diácono, que são as qualificações que você deve possuir para exercer o diaconado. Está precisamente no capítulo 4, aqui na página 36 e 37 em diante. Destaquei aqui algumas propositalmente, para que você então ouça, pense, avalie, depois confirme na Bíblia e toque aí a sua liderança, tá bom? Observe, primeiro ponto, Paulo menciona nesse texto bíblico que acabei de ler para você, que um diácono precisa ser um homem de boa reputação. E a reputação passa então pela confiabilidade. O diácono precisa ter a confiança dos seus liderados. Uma outra coisa que você vai perceber no livro de Atos, ali no capítulo 6, quando se refere aos diáconos, é que você precisa buscar o Senhor para ser um homem cheio do Espírito Santo. Isto se chama espiritualidade, um homem consagrado ao Senhor. Uma outra qualificação é que você, ao ter contato com Deus, ter a sua comunhão com o Senhor, você precisa buscar em Deus a sabedoria. Não confunda conhecimento com sabedoria. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, mas se não tem a sabedoria, dificilmente vai saber liderar, vai saber conduzir os liderados ao porto seguro que você almeja. Muito bem. Outros itens que eu destaquei aqui nesse guia, e agora precisamente na página 37. Essa qualificação, ela diz respeito exatamente ao seu cristianismo.
É o item de número 2, aqui na página 37 do Guia para Ancião. Demonstrar cristianismo na família, na vida familiar. Ouça, antes mesmo de você ser um bom cristão para os de fora, você precisa ser um bom cristão para os de casa. E esse é o lugar de maior desafio para se ser um crente, é em casa. Agora, se você se esforça para ser um bom cristão em casa, certamente será lá fora, será na igreja. E as pessoas vão ver e vão, de fato, desejar conhecer esse Deus, o qual você conhece. Um outro ponto que eu destaco aqui como qualificação para você que é diácono, está aqui agora precisamente na página 38, é que você precisa ser uma pessoa de palavra. E aqui diz respeito quanto à confiança, à confiabilidade. Você tem que ser uma pessoa confiável, honesta, deve praticar a honestidade no relacionamento ou nos relacionamentos, em casa, na igreja, no trabalho, na comunidade, confiabilidade nos relacionamentos. Muito bem, destaco aqui outros pontos importantes neste guia, que você vai tê-lo. Se você já o tem, é bom que você então volte lá neste guia, leia-o com atenção. No capítulo 10, trata exatamente da cerimônia batismal. Querido diácono, você deve ser um apoiador do pastor, do evangelista voluntário na sua igreja, do ancião, no que diz respeito ao acolhimento das pessoas que vêm para ser batizados na igreja. Para ser batizadas, né? As pessoas que vêm para ser batizadas na igreja. Você deve cuidar dessas pessoas também, não somente para levá-las lá nas dependências da igreja para pôr uma beca batismal, uma bata, mas sobretudo cuidar delas após o batismo. Um outro ponto importante que esse guia menciona é quanto à cerimônia da comunhão. Seja uma pessoa zelosa por esse momento. Ajude as diaconisas, o ancião, o pastor, na organização da cerimônia da comunhão, ou seja, da Santa Ceia. Em organizar as bacias, a água, ok? Cuidar da reverência, daquele ambiente espiritual da cerimônia da comunhão. Mais um ponto, e assim eu encerro citando aqui esse guia. E aqui eu me refiro exatamente a outras responsabilidades que recaem sobre você. A igreja é um patrimônio da comunidade, não é somente de vocês, como espaço físico. É um patrimônio da igreja como um todo, como uma instituição, e você deve zelar por ela. Tome bastante cuidado com a igreja nos seus mínimos detalhes, aos arredores da igreja, o tanque batismal, os utensílios, limpeza, asseio. Isso é responsabilidade sua em administrar esses detalhes. Um outro ponto é visitar os membros faltosos, visitar os enfermos da sua igreja, da própria comunidade. São qualificações que você precisa de fato ter e exercer. Bom, encerro agora fazendo menção a você sobre 3 letrinhas de grande importância, que nós temos falado sobre elas, você tem acompanhado e provavelmente tem repetido-as aí nos programas da igreja. CRM. CRM significa comunhão, relacionamento e missão. A Igreja Adventista na América do Sul, na divisão sul-americana, está pautada, o programa dela está pautada, ou está pautado nesse tripé: comunhão, relacionamento e missão. Comunhão com Deus. Um cristão não pode viver sem comunhão com Deus. Leitura da Bíblia, oração, culto familiar, de grande importância. O relacionamento diz respeito com a comunidade, tanto da igreja quanto de fora. Fazer parte de um pequeno grupo é de grande valia nesse item do relacionamento. E por último, a missão. Meu querido diácono, você não foi escolhido simplesmente
para cuidar de coisas, de detalhes no prédio da igreja. Você também foi chamado para cumprir uma missão, a missão de salvar. Esta é a maior de toda a missão, é o item de maior importância. Esse é o item que se sobressai sobre todos os outros. Pregar o Evangelho. Faça parte de uma dupla missionária. Se engaje num trio missionário. Visite hospitais, as cadeias públicas, dê estudos bíblicos ou auxilie alguém dando estudos bíblicos na sua comunidade. Engaje-se, envolva-se e tenha a alegria de salvar alguém para o reino dos céus. O Senhor te abençoe e te ajude com muita sabedoria, com poder, força e vigor, para que você exerça o diaconato com sabedoria e que o poder do alto te envolva e te conduza com vitórias em nome de Jesus.